Bom, olá, meu nome é Júlia Furtado, eu sou professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais e eu vim falar hoje sobre a Chica da Silva, sobre a qual eu fiz uma pesquisa histórica, escrevi um livro que se chama Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes. Bom, eu acho que sobre a Chica é importante separar a figura do mito da figura historicamente que existiu no passado e viveu no que é hoje a cidade diamantina, que era, na época, o Arraial do Tijuco, que era o centro de uma área produtora de diamantes no Brasil, que vai ser colonizada a partir de 1720 em cima dessa questão do diamante. Quer dizer, já havia uma exploração de ouro anterior, mas o diamante aparece em 1720. Bom, a Chica do filme do Cacá Diegues é bastante diferente da Chica que existiu de verdade, ela, na verdade, não era uma figura tão atípica assim nessa sociedade dos diamantes. Tanto a mineração do ouro quanto a mineração do diamante propiciou o aparecimento de uma significativa camada de mulheres libertas, que tiveram relacionamentos com homens brancos, e tiveram filhos e de uma descendência mulata. A Chica da Silva, ela já tinha um filho com o primeiro proprietário dela quando João Fernandes chega em Minas Gerais em 1753, e durante os anos seguintes, durante 17 anos, eles vão ter um relacionamento estável, como se fossem casados, do qual vão nascer muitas crianças, serão 11 filhos, 8 mulheres e 3 homens, e o João Fernandes acaba tendo que voltar para Portugal em 1770 para brigar com a viúva do pai dele sobre a herança. E a Chica permanece aqui nas Minas, cuidando principalmente das filhas mulheres. Os filhos homens vão com João Fernandes para estudar em Coimbra, e as meninas ficam aqui. Algumas entram no convento de Macaúbas, 2 delas, as outras se casam com homens brancos, e ela era uma mulher que não provocava escândalos na época, apesar de que, do ponto de vista da Igreja Católica, esse tipo de relacionamento não era um relacionamento desejado, era um relacionamento imoral, perseguido e evitado pelas autoridades. Mas no cotidiano da capitania isso se tornou um tipo de relacionamento muito corriqueiro, porque havia uma falta de mulheres brancas na capitania, então se tornou muito comum esse relacionamento entre os homens brancos portugueses e as mulheres escravas, algumas negras, algumas mulatas, algumas de pele mais clara. A Chica da Silva era uma mulher de pele mais clara, isso fica claro na documentação. Ela era uma mulher parda, que era o designativo que se usava para falar das mulheres que tivessem a pele mais clara. E, diferentemente também do filme do Cacá Diegues, ela não vai ser perseguida nem sofrer um declínio social com o retorno do João Fernandes ao reino. Ela continua usufruindo dos privilégios que o dinheiro que ela conseguiu alugando escravos para a real extração dos diamantes, nessa época que a Chica da Silva vai se tornar uma mulher liberta. Os diamantes a exploração dos diamantes foi monopolizada pela coroa portuguesa. Existia uma empresa estatal que explorava os diamantes, e a população local alugava os seus escravos para essa extração dos diamantes. E era assim que essa sociedade sobrevivia economicamente, e é como a Chica vai sobreviver. Ela vai morrer já perto na segunda metade, 1796, se não me falha a memória, e vai ser enterrada numa igreja de homens brancos, na igreja de São Francisco de Assis. Ela não foi a única mulata e ex-escravas que teve esse privilégio. Então, o importante, eu acho, de pensar a Chica da Silva é não pensar a Chica da Silva como uma exceção, como alguém completamente diferente, mas muito antes, pelo contrário, como que a vida dela serve para a gente entender, para iluminar esse passado colonial e exatamente iluminar esse papel dessas mulheres ex-escravas,
dentro dessa sociedade, tanto a sociedade do ouro quanto a sociedade do diamante. Mito, a gente pega os valores do presente e projeta sobre o mito. Então, o que são valores importantes para a gente hoje? A autonomia feminina, a sexualidade, esses são valores importantes que ao longo do tempo foram projetados em cima da figura da Chica da Silva. Esses valores, autonomia feminina, independência feminina, não eram os valores cultuados ou dominantes ou desejados nessa sociedade. Então a Chica é uma figura interessante, eu acho, do ponto de vista, como eu disse, para entender o passado, mas não para projetar sobre ela valores que hoje são importantes para a sociedade contemporânea. Então, o meu ponto de vista é que é muito interessante a gente estudar a Chica, como eu estudei, para exatamente entender esse passado colonial e como que ele deixou para nós heranças na sociedade contemporânea. E uma dessas heranças é a exclusão da camada de negros, né, que são descendentes desses ex-escravos. Coisa que a gente tem que aprender com o passado para transformar o futuro. E não esperar desses personagens do passado que eles tenham o comportamento e os valores da nossa sociedade atual.